Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, quero lembrar a vocês para darem uma curtida, se inscreverem, fazerem comentários, tá pessoal? Ativar o sininho para fortalecer o canal e vir novas notificações, tá certo? Então é o seguinte, o conteúdo de hoje é sobre o quê? O quê? Meu português, né? Sempre errado. Sobre o quê, pessoal? Exu e Pombagira frequentam igrejas? São demônios? O que vocês acham? Cada um de vocês. Cada um tem uma opinião diferente. Hum? Tá. Eu já vou falar, então. Primeiro, Exu e Pombagira não frequenta igreja. Não. Exu e Pombagira não é demônio. Não. Segundo, eles costumam ir em terreiros, tá, gente? E são entidades de religião afro-brasileira. Daí, o seguinte, óbvio que vai ter alguém que vai falar: eu tive numa igreja e eu vi pessoas incorporando essas entidades. Eu também já tive numa igreja e já vi. Daí pergunto, não são Exu ou Pombagira? Não? Ou qualquer outra entidade que for, entidade cigana, que é mais outros tipos de entidades aí que tem fora. Até orixá, tá? Até orixá. Eu já vi gente incorporando dentro da igreja. Tá. Eles não incorporam essas entidades, esses orixás? Não. Eu já vi também. Lá o pastor chegar na pessoa que está incorporada, tá? E falar aqueles absurdos, chamar a entidade de demônio. Já vi. E a pessoa incorporada, né, cheias de trejeitos, tá? Até alguns trejeitos assim que não é de entidade, tá? Que na verdade até, se no caso a pessoa está incorporada, pessoal, é de um espírito trevoso, obsessor, que está mentindo, tá? Que está querendo se passar por uma entidade, tá? Espírito obsessor, gente, ele mente, ele engana, tá? Ele se passa até por um parente, um ente querido que já desencarnou, tá? Seja um parente, um amigo, tá? Ou até um inimigo mesmo, uma pessoa... Inimigo é a maneira de falar, uma pessoa que é assim, que já teve
No caso, já se teve algum atrito, uma discussão, uma briga, algo do gênero, um desentendimento. Se passa até por uma pessoa desencarnada que já teve um desentendimento com a gente, tá? Falando todas aquelas coisas, né, que até às vezes convence. Se a pessoa não é bem preparada, tá? Se ela não tem conhecimento sobre este assunto, tá, pessoal? De duas uma. Eu já ouvi falar, muita gente ouve falar, tá? Que essas pessoas que incorporam dentro da igreja, não sei se são muitas ou algumas, tá? São pagas. São pagas para incorporar na igreja. Fazer de conta que estão incorporando dentro da igreja. Daí faz todo aquele, eu vou dizer sinceramente, todo aquele showzinho ali, né, pessoal? Todo aquele showzinho. A maneira deles chegar já tá assim, né? Não tem a ver da maneira que essas entidades chegam no terreiro. Não, tá? Não tem. E é o seguinte, gente. Eles vêm de uma maneira que uma entidade não vem no terreiro. Vem de uma maneira tipicamente como um espírito trevoso mesmo, tá? Quem já teve numa igreja dessas que faz esse tipo de apresentação, sabe do que eu tô falando. Eles vêm rosnando, tipo que nem cachorro, coisas do gênero, tá? E no terreiro eles não fazem isso. É bem diferente, tá? E se a pessoa não foi paga e ela tá incorporada mesmo, não é entidade. Isso aí pode ter certeza, tá? É um espírito que está se passando por entidade, que está mentindo, tá zombando, tá? Das pessoas que estão ali, dos fiéis e até mesmo do pastor, tá? Dependendo tá, pessoal? E tem outra coisa, assim, o que essas entidades vão fazer na igreja, tá? Ir lá confrontar o pastor. Para as entidades, isso aí não é benefício nenhum. Para eles é até perda de tempo fazer isso, tá? Porque a função deles é o quê? Ajudar. Eles vão no terreiro para quê? Para dar algum auxílio às pessoas que estão lá, tá? Tipo, no que eles trabalham? Na área da saúde, né? Tem alguns, né, que é na área da saúde, outros é na área financeira, tá? Prosperidade, de família, até por incrível que pareça, tá, gente? Tá? Daí vem aquela pergunta: mas pombagira não separa casal?
elas não foram mulher da vida? Uma boa parte foi, mas teve uma parte que nunca foi mulher da vida, tá? Então, não é bem assim. E eu já vi, eu já fui em uma casa, tá? Tipo um terreiro, que tinham pessoas lá que incorporavam, tá? Lá as entidades, tudo, tá? E as pessoas que iam lá pedir ajuda, tá? Em algo que elas não estavam achando solução para resolver o problema, tá, gente? Eu já vi mulher que não tem um pinguinho de vergonha na cara, vir lá para a entidade pedir para a entidade separar o homem que ela está envolvida, que é casado, tá? Por quê? Porque ela está vendo que esse homem não vai se separar da esposa, de maneira alguma, tá? E vai lá. E outra, a mulher é teimosa, ela persiste naquilo que a entidade não quer fazer. Por quê? Não quer. O homem é casado, tem filhos, tá? Tá bem com a esposa dele. Para que fazer isso? Se é um casal que está vivendo de aparências, que estão até meio que para se separar, algo do gênero, tudo bem, gente. Mas agora um casal que não tá para se separar, tá? Não tenho porquê. Não tenho porquê, tá? Eles não vão separar o casal, seja a entidade que for, tá? Pelo que eu saiba, é assim que funciona, tá? Eu falo porque eu já vi, tá? Já vi esse filme, como se diz. A mulher solteira, tá? E lá. E ainda por cima é mulher que já foi casada, tá? Foi casada e ela já teve uma experiência do ex-marido dela que largou dela para ficar com outra. Pois é. Daí fica aquela pergunta: por que ela está fazendo a mesma coisa que a atual esposa do ex está fazendo? Fez, né? No caso. O certo era ela não querer isso, tá? Mas vai entender a cabeça do ser humano, né, gente? E as entidades não fizeram. Teve uma que outra entidade meio que tentou entre aspas. Quando eles acham que a pessoa não merece, eles não, tá? Ainda mais quando é coisa errada desse tipo. Não, tá? E mulher assim que vai assim, eu quero um namorado, que não sei o que, faz um trabalho. Eu já vi isso. E a entidade foi e disse: faço. Tu até pode conseguir, só que é o seguinte, tu tá forçando a natureza. E quando se força a natureza, não é bom, sabe por quê? Pode vir qualquer um aí, qualquer homem, qualquer rapaz que não presta para ti. Depois tu não vem se queixar para mim. A entidade falou, tá? É isso aí, tá, gente? Essas entidades, elas não são tão assim, tipo más, mentirosas, como muita gente aí acha que é. Quando elas têm tanto Exu como Pombagira, ou entidade cigana, seja o que for, se eles tiver que falar a verdade, eles falam.
Ainda mais quando a pessoa quer fazer coisa errada ou forçar a natureza, tá? Forçar o destino. Quando é para arrumar um namorado, vai vir a hora. Se casar, vai vir a hora, ou sei lá o que for, tá? E muita gente, né, acredita que eles são enganadores, são mentirosos. Óbvio que, de repente, alguma coisa a entidade não vai falar, quando é algo muito grave que pode dar até briga, tá? Eles têm bom senso também, tá? Tá, pessoal? E se eles falam para uma pessoa que eles sabem que não vai meter os pés pelas mãos, tá? Se eles sabem que a pessoa vai fazer besteira, eles não falam, tá? E tem gente aqui até fica brabo com isso. Ah, eles não falam tudo, eles escondem. Mas por quê? Tá? Se vê um homem que é casado, que a mulher tá traindo ele, tá sendo infiel, como é que uma entidade vai vir, a entidade vendo que esse homem pode fazer besteira, vai vir pro homem dizer: olha, tua esposa tá te traindo, come assim e tal. Não, tá, gente? Não tem, tá? Tem coisas que também não dá para falar, né, pessoal? É igual cartomante, pai de santo, qualquer uma dessas pessoas que trabalham na área da espiritualidade. Tem coisas que não dá para falar. Para quê? Tá? E outra coisa, pessoal, isso aí que fazem nas igrejas, tá? Das pessoas, sei lá, se fingirem que estão incorporadas porque estão sendo pagas, tá? Isso aí é uma falta de respeito com as entidades e com as pessoas que incorporam, tá? A entidade, sinceramente, as entidades não estão nem aí para a igreja, tá? Não estão nem aí. A função deles é outra, bem diferente. É ir lá no terreiro para auxiliar as pessoas que estão precisando de ajuda, tá, pessoal? Tá? Orientar, se tiver que fazer algum trabalho, algo do gênero, faz, tá? Um acordo, tá? O que é um acordo? A entidade vem e diz, ó, o dia que se realizar tal coisa que tu quer, tipo que eles pedem, quero uma champanhe, uma vodka, um vinho, um cigarro, ou uma roupa, qualquer coisa, tá? Eles pedem em troca. Ou joias, seja o que for. Isso que é um acordo. É a mesma coisa que fazer promessa para santo. Faz uma promessa. Eu quero isso e isso, por favor, não sei, tal. Daí, a pessoa vai lá, tá, quer tal coisa. Quando acontecer, eu vou te dar tal coisa, vou fazer tal coisa, tá? Um pagamento, né, seria no caso. É a mesma coisa, é um acordo que faz com o santo. Acordo é o quê? É um pacto. Só muda a palavra. Se faz com o santo também. E se não pagar o santo, vai ter consequência. Mesma coisa que tem com a entidade também, tá? Então, só muda a religião, as palavras, tá, pessoal? Tá? E outra, essa coisa de se fingir que está incorporando também é uma falta de respeito, tá? Porque incorporar uma entidade, ou qualquer espírito que for, tá? Não é bem assim, gente, tá? Principalmente se vai incorporar um espírito obsessor, trevoso.
É a coisa mais horrível que tem, gente, tá? Coisa mais horrível. Eu posso falar isso porque eu tenho experiência, tá? Eu não estou falando que eu incorporei na igreja, na minha casa, mais de uma vez, tá? E não é fácil. Até um espírito de um ente querido que quer avisar sobre alguma coisa e tal, tá? Não é bem assim, gente, tá? E é pior ainda quando a pessoa tá para incorporar e ela não quer incorporar, tá? E ela se segura. Eu já fiz isso, tá? Tem vezes que dá certo a pessoa se concentrar, tudo e tipo, ó, não quero. Mas tem vezes que não, tá? E aí, dependendo, tem que deixar. Se a pessoa sente que é um espírito do bem, que quer dar um aviso, tudo bem. Agora, se ela sente que é um espírito lá meio, né, não é, um obsessor, algo do gênero, né? Daí a pessoa tem que se concentrar para aquilo não acontecer. E não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. A energia que entra no corpo da gente, tá? A sensação que dá, tá? E gente que é paga para incorporar. Até parece que é assim, né? Pois é, tá? É uma falta de respeito isso aí, tá, gente? Assim, isso aí. Tá? Eu falo porque eu já entrei em terreiro, tá? Eu já incorporei, já tenho essa experiência, eu sei como é que é, tá? Não é fácil, a pessoa gasta muita energia. Até mesmo com entidade a pessoa gasta energia também, tá? Também. Só que já é um pouco diferente daí, tá? Mas gasta também, tá, gente? Não é brincadeira, tá? E tem gente que é paga para fazer isso, tá? Tudo bem, a pessoa que é paga, tá? Ela tá fazendo o papel dela, ela tá interpretando, tá? A entidade, tá? Só que é o seguinte, para quem tem experiência com isso, sinceramente, não tem cabimento, tá? A pessoa tá aceitando ser paga para isso, é porque ela deve precisar, tá? Né? Só que, né, quem tem experiência com isso, né, não é muito legal, né? Isso aí, né, gente? Não é muito legal, tá? Então é o seguinte, as entidades de religião afro-brasileira, tá? Não vão em igreja incorporar em ninguém. E outra, orixá também não. Por que eu estou falando de orixá? Porque eu me lembro que uma vez eu tive numa igreja, isso aí faz muito, muito, muito tempo. Tá? Eu trabalhava num lugar que tinha duas colegas minhas que são evangélicas, né? Deve ser até hoje, eu não sei, tá? Nunca mais vi elas depois que eu saí do serviço. E me indicaram a igreja. Até no início, para mim, foi bom, tá? Assim. Daí eu me lembro uma vez que tinha um rapaz que, sabe quem é que ele incorporou? Chapanã. Mas Chapanã é orixá, que eu saiba, né? O que Chapanã vai fazer na igreja, gente? Não tem o porquê, tá? Não tem o porquê, tá? Eu comecei a ficar em dúvida, sabe? Assim, vendo, não sei porquê. Porque assim, tá, mas se tá fazendo bem pra mim,
tudo bem. Só que é o seguinte, com o tempo não fez muito bem, sabe? Porque eu comecei a sentir a energia pesada dentro daquele local, tá, gente? Porque é o seguinte, os pastores, quando eles chamam as entidades, tá? Eles falam palavras assim de uma maneira, tá? Eles falam demônios, tá, gente? Tá? E tipo, desafiam, né? Eles fazem um desafio, tá? Eles falam palavras muito pesadas, em termos espirituais, tá? Assim, tem palavras que eu não tô afim de estar mencionando, tá, gente? Que eu acho que são palavras pesadíssimas, tá? Quem já entrou numa igreja dessa sabe o que eu tô falando. Quando se fala muito essas coisas de uma maneira muito desafiadora, assim, muito, tá? E ainda tem lá o músico, o teclado, fazendo aquele som que parece um órgão, tá? Por incrível que pareça, a energia dentro do local fica pesado, tá? Fica. Para mim, um local desses, gente, sabe o que que tem? Espíritos obsessores, tipos, tem de tudo que energia que não é boa, tá? Obsessores, trevosos daqueles assim, e até mesmo que eles chamam de os demônios ali dentro. Eu não duvido, tá? Porque eles falam tanto nisso, tanto, que isso chama atenção, tá? E outra, pessoas fingindo ser incorporada, será que não chama essas energias? Chama também, tá? Até que uma ou outra lá que nem faz parte da turma incorpora de verdade, tá? Só que não é entidade nenhuma. É um espírito trevoso que está incorporando ali e que está mentindo, tá? E que está zombando de todo mundo, tá, gente? E aí, como é que fica? Tá? Daí eu acabei, eu fui algumas vezes e não fui mais. Eu pensei, olha, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou me conhecer melhor e ver o que é melhor para mim. Eu não vou atrás de opinião dos outros. Porque cada pessoa sabe o que é bom para si e o que é ruim para si. Tá, pessoal? Tá? Cada um sabe disso. E tem outra coisa que eu já ouvi falar, tá? De um rapaz que é espírita, tá? Eu gosto do espiritismo. Eu já li, assim, eu já li todos os livros do Allan Kardec, tá? Tem alguns outros aí, histórias espíritas que eu já li, tá? Eu gosto do espiritismo. Só que é o seguinte, tem pessoas que falam coisas assim que, né? Um rapaz espírita que disse que ler carta, fazer previsão por dinheiro, tipo, vamos dizer assim, o cartomante ele cobra, né, um tanto ali para ele, né, fazer previsão. Pai de santo, seja o que for, pessoas que trabalham na área da espiritualidade que cobram um X ali. O rapaz vem dizer que essas pessoas aí estão chamando espíritos obsessores. Da onde, gente? Não tá. Não, não, tá. A não ser que a pessoa que esteja trabalhando, ela esteja numa baixa vibração,
tá? Ou o consulente que está vindo, que está com o obsessor do lado dela, e daí aquele obsessor fica com a pessoa que trabalha nessa área. Que acontece disso, tá, gente? Agora, não é por causa do dinheiro, tá? Agora, o que ele falou foi uma besteira, tá? Vamos dizer bem assim. Porque é o seguinte, pessoal, essa gente que trabalha com isso, que lê carta, búzio, ou lê, sei lá qual objeto, que faz previsão, tá? Consulta, tá? Sinceramente, pessoal, vai fazer de graça, tá? Assim, pode até fazer uma oferta lá de vez em quando, tá? Só que é o seguinte, é o tempo da pessoa e outra, tá? É, não só o tempo, a energia dela está sendo sugada, quer queira ou não, mas não por espíritos, é os consulentes, muitas vezes. E tem consulente que está desesperado querendo saber de algo, que ele está em dúvida, tá? É que nem ir num psicólogo ou um psiquiatra. Psicólogo e psiquiatra também, ele é sugado. Tá? O paciente lá cheio de problema e ele tem que resolver. Tá, gente? Ah, tá cobrando, vai vir espírito. Pera aí, que besteira é essa, tia? Tá? Né? Outra. Ah, olha, eu não tenho nem palavras de dizer as coisas que as pessoas falam a respeito, sabe, de entidades e de ler cartas e tudo que chama isso, chama aquilo, que não sei o quê, tá? Não dá para aguentar isso, aí, tá? E tem gente que confunde a Umbanda branca com outra religião lá, fazem confusões, tá? E as pessoas não procuram ter conhecimento, não procuram e não querem ter conhecimento. Elas querem estar criticando assim, tá? Criticando sem saber direito das coisas. E outra coisa, intolerância religiosa, gente. Vamos parar com isso. Um atirando pedra no outro, um quebrando a imagem lá de capela, igreja, seja o que for, tá? Parar com isso. E vamos se informar melhor sobre as religiões em si, para depois ficar criticando e falando coisa que não deve, tá, gente? Tá? Eu já vi gente, esse rapaz mesmo disse que Exu e Pombagira são um bando de bobões, tá? Ele falou uma vez, tá? Bobões. Será? Não, não são bobões, não. Tá? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, tá, gente, por assistirem esse vídeo. Um beijão enorme, tá? Fique com Deus, tá? Um abração. Tchau.